Muito bom dia no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos trazer nesta programação uma explicação de alguns fatos que sucedem e as pessoas lançam sombra sobre os pregadores que estão pregando a Bíblia, pura como ela sempre é. E quero dizer que a gente não faz isso sempre, vamos responder a todas as pessoas que falam as coisas. Não. Vocês têm direito de falarem, vocês têm direito de contestarem e não concordarem. Mas os nossos irmãos estão sendo perseguidos, não é? Com palavras, é claro, e são afrontados. As pessoas dizem que nós somos apenas copiadores, da mensagem. Então nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é copiadores ou plagiadores. Vamos tomar aqui 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 e alguns outros versículos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E Paulo estava sofrendo perseguições pelos ímpios, chamados mundanos, os perdidos não, mas por aqueles que se consideravam salvos, eleitos, judeus, seguidores da lei, religiosos, perseguindo. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã, você está sendo perseguido aí na sua cidade, afrontado. É por causa de quê? Não é por causa da palavra? Não é por causa de Cristo Jesus? Então vejam que a mesma coisa acontece ainda hoje. Agora, o apóstolo continua: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vejamos, dizem que nós copiamos, as pessoas afirmam que copiamos a mensagem. Primeiramente, eu digo com toda franqueza, isso não é verdade. Se não é verdade, é uma mentira. Agora, estaríamos copiando eles se estivéssemos ensinando o que ele ensinou extra-bíblico. Agora, por quê? Se alguém usou a Bíblia para pregar a Bíblia, uma verdade da Bíblia, e eu prego a verdade da Bíblia também, aquela mesma verdade. Eu não estou copiando aquela pessoa que pregou, estou copiando a Bíblia. Aquilo não é daquela pessoa. E na verdade, esse pessoal hoje aí, da chamada mensagem do sistema, nem crê na Bíblia. Eles dizem que a Bíblia não vale nada. Então, eles não creem na Bíblia Sagrada, então não é nada deles. A Bíblia não é de um homem exclusivo. Todos os pregadores usam a Bíblia. Não só de hoje, mas do século passado, do século XX, do XIX, do XVIII, do XVII, até que a Bíblia desde que a Bíblia foi instituída. Ora, nós usamos a mesma Bíblia que todos os crentes usaram e usam. Nós amamos a mesma Bíblia que todos os crentes amam e leem nela. Eu não tenho uma Bíblia extra, e ninguém tem uma Bíblia extra. Tentaram fazer Bíblia extra aí, substituir a Bíblia, substituindo a Bíblia. E agora nós voltamos para a Bíblia e diz que nós vamos copiar o homem. Para copiar ele, tem que deixar a Bíblia de lado. Aí sim estaremos copiando. Se nós abandonarmos a Bíblia, se eu abandonar a Bíblia, estarei copiando aquele que eles chamam de profeta do século XX. Mas é do século XX, nós já estamos no XXI. É atrasado, passou da época, já venceu. Mas estão ainda amarrados nisso. E dizem que nós estamos copiando. Nadinha que ele ensinou fora da Bíblia, nós não temos.
Agora, citamos com a Bíblia, temos a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, e aqui nós lemos sobre o apóstolo Paulo, que é o mensageiro aos gentios. A Bíblia não fala de um outro profeta, de um mensageiro para gentios de fim de tempo. Isso aí é uma criação, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Então vamos seguir a doutrina bíblica, apostólica. E tudo que as pessoas falarem que seja correto com a Bíblia, nós não estamos seguindo aquela pessoa que falou, estamos seguindo a Bíblia. Agora, se ele cria uma coisa diferente e nós vamos seguir aquilo, aí estaríamos seguindo aquela pessoa e deixando a Bíblia de lado. Agora, em termos de esclarecimento, nós vamos usar isso aqui para melhor entendimento, olha. Na verdade, copiar, o que é copiar e plagiar? As pessoas estão vivendo aí, dizendo que isso é de autoria do profeta. Mas a maior parte aí das coisas que ele pregou, de eras, de selos, não foi ele que pregou isso, ele copiou. Ele copiou de Clarence Clark, ele copiou de Russell, ele copiou de Ellen White. E não pegou da Bíblia. Se ele tivesse pegado da Bíblia, aí nós não estaríamos copiando ele também, porque é da Bíblia, todo mundo tem acesso à Bíblia. Ela não é exclusividade de uma igreja, de um sistema. Então, Jesus é o nosso exemplo. Vamos copiar de Jesus? Vamos. Vamos copiar de Paulo? Vamos. E vamos dizer mais, qualquer coisa que estiver fora da Bíblia, vamos dizer o que Paulo disse. É anátema, é maldição. Então nós vamos copiar e vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Agora vejamos um exemplo bem claro para vocês verem que nós não copiamos, nós voltamos para a Bíblia. Por exemplo, o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem é esse batismo? É da Bíblia. Agora, quando se inclui na hora que vai batizar aquela pessoa, se ele crê na mensagem, se ele crê que Deus enviou um profeta, aí já é fora da Bíblia. Vocês podem compreender isso? Aquele carcereiro de Filipe perguntou para Paulo: o que eu farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Em Atos 2, lá no versículo 37, 38, aqueles homens perguntaram para os apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A resposta veio: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É da Bíblia. Então não é de um homem. Se aquele homem pregou aquilo, ele pregou uma verdade. E se ele pregou uma verdade, eu não vou deixar de pregar a verdade porque alguém já pregou a verdade. A verdade deve ser pregada a tempo, fora de tempo, como diz Paulo aqui na 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, vamos pregar. Toda a verdade que todo homem pregou, o outro pode pregar, é da Bíblia. Não é copiar dele. Nós lemos a mesma Bíblia que todos aqueles do século XIX leram, 18, mesmo 20. Então, mas nós no batismo não vamos usar. Se crer em mensagem, se crer no profeta, isso não. Porque aí nós estaríamos fora da Bíblia. Não tem que fazer essa pergunta. Você não tem que crer num profeta para ser salvo, não. Você não tem que crer numa tal mensagem para ser salvo. Você tem que crer na mensagem da cruz, na Bíblia, e aceitar o que nela está contida, ou contido. Agora, leia a Bíblia sem um espírito idólatra.
de que o homem falou, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Ele falou, não, lê o que a Bíblia disse. Eu já ouvi isso demais. Olha aí, virava, sagava uma pergunta, perguntava, o que é que o fulano diz sobre isso? Nunca perguntou o que Jesus falou sobre isso, nunca perguntou sobre o que a Bíblia dizia sobre aquilo, mas só o que a mensagem fala sobre isso. Agora nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre isto. Viu a diferença? Agora, não, mas ele é um profeta, tem que obedecer, agora a Bíblia, ele é a Bíblia de agora. Agora, se ele foi um profeta, tudo bem, vocês o consideram. Agora, só que um profeta segundo a Bíblia, quando ele fala, profetiza ou prediz, quando ele profetiza ou prediz, meus irmãos, deixa ser enganados, não. Predizer e profetizar é a mesma coisa. Não tampa o sol com a peneira, não. Predisse e não cumpriu. Profetizou e não cumpriu. Vaticinou e não cumpriu. É a mesma coisa. Então vamos lá. Predizer, vaticinar, profetizar é a mesma coisa. E não se cumpriu? Então pode ser que seja profeta, mas não é verdadeiro. Porque falar em nome do Senhor aqui não cumprir, então não é verdadeiro. Agora vocês julguem como quiserem aí. O que se deve fazer com um profeta que não é verdadeiro? Então analise segundo a Bíblia. Mais este exemplo, se teve algum anjo citado ali em Apocalipse, a partir do capítulo 8 de Apocalipse, se algum daqueles anjos ali já tocou a sua trombeta. Leia a Bíblia, gente. Vocês não têm coragem de ler a Bíblia, não? Está com medo? Você pega ali, Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 7, então o primeiro anjo toca a sua trombeta. E quando ele toca, acontece uma coisa. E até o capítulo 9, no verso 13, quando se toca a sexta trombeta. Então vou repetir. Do capítulo 8, do verso 7, até o verso 13 do capítulo 9 de Apocalipse, 6 anjos tocam suas trombetas. Ou sua trombeta, né? Cada um toca a sua. Vejam bem, e cada anjo quando toca, acontece uma coisa, como você ligar uma tomada ou ligar um interruptor. A luz acende. É claro que todos percebem ali que aquele interruptor foi ligado, a luz acendeu. Agora, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 7, há um anúncio do 7º anjo que vai tocar a sua trombeta para cumprir o segredo de Deus. O anúncio. E ele já toca a trombeta em capítulo 11, verso 15. Então você pega e vê o que acontece quando ele toca a trombeta, gente. Não é difícil não, é simples demais. O que acontece? O que acontece? Aí esse mundo aqui corrompido, cheio de maldade, de mentira, de engano, de traição, de tudo quanto é coisa ruim, de assassinato, de prostituição, de adultério, acaba. E os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então o 7º anjo já tocou a trombeta? Já aconteceu isso? Então isso é balela. O 7º anjo tocou trombeta coisa nenhuma. Aí eu falo, então eu não estou plagiando ele, não estou copiando nada, eu estou pregando agora a Bíblia. E pelos acontecimentos vocês entendem que a Bíblia está em perfeita ordem e nada está fora de ordem. O que está fora de ordem é aquilo que o homem quis colocar com a sua própria ideia, seu próprio conhecimento mundano, essas questões todas aí que confundem as pessoas e deixam as pessoas aí boquiaberta por causa de sinais e estas coisas. Cuidado, já falamos sobre isso, os sinais, né? É muito custoso você ficar baseando a sua fé em sinais. Então fica aí a nossa programação de hoje, esse esclarecimento de que nós não estamos copiando nada de ninguém, de nenhum pregador.
nós estamos simplesmente pregando a Bíblia. E se aquele pregador também pregou a Bíblia, então no que ele pregou a Bíblia nós vamos estar juntos. Agora, quando sair da Bíblia, não estaremos juntos mais. Que Deus possa, através deste, ajudar a vocês, irmãos e irmãs aí que são perseguidos aí nas suas cidades, dizendo que somos copiadores. Tudo bem, eles têm direito de falar. Eles têm direito, são livres e nós não vamos reclamar disso. Estamos apenas trazendo o esclarecimento de que nós não fazemos tal coisa. Deus abençoe a todos e os fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.